Olá, estamos de volta com mais um episódio do Irmãos de Bereia, aqui do canal de Bereia para o Mundo. E tava com saudade já desse nosso encontro. Vi que no último episódio teve uma invasão aqui no nosso encontro do Irmãos de Bereia. Um rapaz não tão bonito quanto eu, né? Mas gostei muito daquele episódio. Se você que está assistindo o nosso canal, né, recomendo que assista esse episódio especial, né, onde que houve uma invasão aqui. E hoje o nosso episódio é sobre um assunto polêmico, né, que arranca muitos debates, mas a nossa intenção não foi, na verdade, ser polêmico, mas é trazer uma resposta, né, a um de nossos ouvintes, a um de nossos seguidores do canal, né? E pode comentar sobre, Luiz? Uma dúvida sobre as escolas. Elas têm ensinado muitas vezes sobre a evolução, né? E a criação por Deus tem sido deixada de lado nas escolas. Eles preferem ensinar sobre a evolução do homem, e isso nossas crianças, adolescentes, elas estão sendo doutrinadas, né? E isso aí é uma linha que cresce bastante no mundo, mas nós somos cristãos, né? Há uma coisa interessante a se observar nessa questão, né? Quando falamos de criação versus evolução, dar-se a entender, né, por parte dos professores para o aluno, de que a criação é uma lenda, um mito, né? Como se fosse um conto de fadas, e se arrogam atrás de sua posição de professor, né? De que, na verdade, a evolução é um fato indiscutível. E não é isso que nós vemos evidenciado nesses últimos dias. E as últimas informações que a gente tem acompanhando esse mundo, né, de notícias, a teoria evolucionista cada vez mais perde-se adeptos da sua formação original, né, onde que crê-se de que o homem evoluiu de uma única célula, né? Todos os seres vivos vieram de uma única célula. E eu até trouxe aqui, você não vai conseguir enxergar na câmera, mas depois vou usar a tecnologia para mostrar, um grãozinho de areia. Ele é bem pequeno, você não consegue ver, mas depois eu vou aproximar aqui. E segundo a teoria evolucionista, né, todos os seres vieram de uma única. Então, vamos fazer a experiência, vamos ver se esse grãozinho de areia até o final do nosso episódio se transforma em alguma coisa. Teoricamente, é o que diz a evolução, de que do nada, sem força de ninguém, aquilo começou a se transformar, veio a existência, começou a se transformar sem que ninguém interferisse, né? Sem que ninguém colocasse a sua mão, né? Vamos ver se esse grão de areia se modifica e se transforma. Poderia ser em algo... Quero fazer uma comparação bem elaborada, porque você sabia que grande parte dos componentes desse equipamento tecnológico conhecido como celular é feito de um material chamado silício, que está em abundância na natureza e que também é conhecido como areia. Será que com o tempo e muitos milhões de anos seria possível que esse objeto inanimado, esse grãozinho, poderia, sem que ninguém interferisse, virasse esse aparelho tecnológico evoluído? Sendo que isso aqui é infimamente menos complexo que a nossa vida, né, que é na Terra. Mas vamos deixar aqui, para no final vamos fazer uma análise, eu vou botar a lupa sobre aqui, e a gente vai ver se isso aqui vai se transformar em alguma coisa. Mas, para começar nosso episódio, a gente vai defender a visão criacionista. E para que você saiba, né, o que seria a visão criacionista? Qual é a visão que nós temos como cristãos em relação ao que é o criacionismo?
Pode falar pra gente, Luiz? Todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, elas foram criadas por Deus. O autor de todas as coisas foi Deus. Ele é o Criador. E não existe, e aí é difícil para uma mente humana querer muitas vezes aceitar se ela não tivesse a fé, não crer realmente que Deus, porque o que Deus usou para criar as coisas? Não havia nada. Ele usou a sua palavra, o poder da sua palavra. Haja. A Bíblia diz que ele criou os seres angelicais, né? Ele criou o universo físico que existe, ele criou o tempo, todas as coisas foram criadas por Deus. E você que está ouvindo, talvez pare para pensar, mas isso é muito fácil falar. Nós queremos juntar essas informações depois, né, com o outro lado, né, que é o evolucionismo, né, e traremos um cientista, né, que irá abordar o que é a visão evolucionista. Mas antes que a gente solte esse vídeo para você, queremos dar as características desse Deus. Porque eu posso falar que Deus criou, mas quem é esse Deus, né? Criador. É o Deus da Bíblia. E a Bíblia dá algumas características para esse Deus que tornam possível ele ser o Criador. E a Bíblia vai, basicamente, trazer 3 características que são necessárias, que expressam bem quem ele é, né? Em sua capacidade. A Bíblia vai dizer que ele é onipotente, né? Ele é onisciente e ele é onipresente. Onipotente quer dizer que ele tem todo o poder. Onisciente quer dizer que ele sabe de todas as coisas. E onipresente, ele está em todo o lugar. O seu poder alcança tudo. Então, somente um ser com essas características teriam as condições que mencionamos de ser o Deus Criador. Como o Luiz mencionou, não só das coisas visíveis, mas das coisas invisíveis. A ciência ainda engatinha nas coisas visíveis. As coisas invisíveis necessita-se de fé dos cientistas, né? Porque muitas das suas teorias não se baseiam em coisas visíveis. São apenas suposições. Eu já quero soltar, Luiz, o vídeo do nosso... Na verdade é uma entrevista, né? De um cientista, de um excelente entrevistador, jornalista. Depois voltamos a conversar. O cientista cristão Stephen Meyer participou do programa de Piers Morgan, que é um jornalista britânico famoso por seus debates bem acalorados. Ele aproveitou a ocasião para questionar o cientista cristão sobre a existência de Deus, tentando pressioná-lo. Acompanhe conosco. Quero falar sobre alguns pontos, começando com a teoria do Big Bang. Por que isso daria suporte à existência de Deus? Semana passada, Tucker Carlson disse o seguinte em um debate. Ele disse que, de certa forma, a ideia da evolução foi deixada de lado. Segundo ele, a teoria da evolução, da forma como Darwin a explicou, não seria totalmente verdadeira. Pelo que entendi, ele acredita que o problema está na ideia central de que toda a vida teria se originado de um único organismo unicelular e que, ao longo do tempo, isso deveria estar registrado nos fósseis. Ele afirma que não existe nenhum registro. Qual é a sua resposta para isso? Bem, aqui em Londres, em 2016, a Royal Society, que é uma das instituições científicas mais respeitadas do mundo, organizou uma grande conferência. O evento reuniu vários biólogos evolucionistas que estavam insatisfeitos com a teoria tradicional da evolução baseada no neodarwinismo. Muitos dos cientistas que organizaram essa conferência estão pedindo uma nova teoria.
Porque o principal mecanismo de mudança biológica defendido por Darwin e seus seguidores, os chamados neodarwinistas, a ideia de que a seleção natural atua sobre mutações e variações aleatórias, não parece ter a capacidade de gerar as grandes mudanças que ocorreram na história da vida. E esse é o ponto central do debate. Como o Tucker mencionou, se você começa do ponto onde a teoria de Darwin começa, a criação do ser humano é tão complexa, a forma como existimos é tão complicada, que isso não faz sentido lógico. Há duas questões principais. A primeira é: como a vida surgiu a partir de substâncias químicas sem vida? Isso é o que chamam de teoria da evolução química. Mas, na verdade, essa área está cheia de incertezas. A ciência não tem uma resposta clara. E até mesmo Richard Dawkins, que você entrevistou recentemente, admite que não existe uma teoria convincente para explicar como a primeira vida surgiu. Muita gente não sabe, mas Darwin nunca tentou explicar a origem da vida. Ele apenas assumiu que um ou alguns organismos simples já existiam, o que hoje sabemos que não eram nada simples. E então propôs um mecanismo para explicar como as formas de vida foram surgindo e evoluindo ao longo do tempo. Mas até mesmo essa ideia está sendo questionada. O principal mecanismo da evolução funciona bem para explicar pequenas mudanças, como o que Tucker mencionou sobre adaptação. Um exemplo disso são os tentilhões de Darwin, cujos bicos aumentam ou diminuem dependendo das mudanças no clima. Porém, esse mecanismo não explica bem as grandes mudanças da história da vida, como a origem dos pássaros, dos mamíferos ou dos primeiros animais. No registro fóssil, vemos muitos casos em que novas formas de vida aparecem de repente, sem os fósseis intermediários que a teoria de Darwin previa. Então você acredita que a teoria de Darwin falha? Acho que sim, ela tem parte da verdade. Pequenas mudanças dentro das espécies realmente acontecem, e ninguém discorda de que a seleção natural é um processo real. Mas a grande questão agora é: até que ponto esse mecanismo tem o poder de criar novas formas de vida? Na conferência de 2016, o palestrante principal foi um renomado biólogo evolucionista austríaco, não um apresentador de talk show americano. Ele apontou 5 grandes problemas da teoria neodarwinista, e muitos deles estão ligados a essa questão. O mecanismo da seleção natural e das mutações aleatórias não parece ter capacidade suficiente para explicar as grandes mudanças que ocorreram na história da vida. No seu novo livro, O Retorno da Hipótese de Deus, você argumenta que 3 grandes descobertas científicas apontam para a existência de Deus. Vamos falar sobre elas. A primeira é a teoria do Big Bang. Como ela daria suporte à ideia de Deus? Antes de entrarmos nas evidências, vale dar um pouco de contexto. O professor Richard Dawkins, da Universidade de Oxford, disse que o universo tem exatamente as características que esperaríamos se não houvesse nenhum propósito ou design, apenas forças cegas e impiedosas da natureza. Embora eu tenha uma visão oposta à dele nesse debate sobre ciência e Deus, acho que ele fez um bom trabalho ao destacar um ponto importante. A maneira de testar uma hipótese, seja científica ou filosófica, é olhar para o mundo ao nosso redor e ver se o que observamos combina com o que a hipótese prevê. A hipótese de Dawkins é que tudo surgiu sem propósito, apenas por processos naturais aleatórios. No início do século XX, muitos cientistas materialistas esperavam encontrar provas de que o universo sempre existiu, que ele era eterno e autoexistente. Então não era necessário um criador externo. O que os cientistas descobriram são provas que o universo começou em um momento específico e, por isso, não poderia ter se criado sozinho. Antes da existência da matéria, não havia nada para causar algo. Assim, a visão do universo, que surgiu desde os anos 1920 até hoje, sugere que ele teve um começo claro, o que implica na ideia de um criador ou causa externa. Dawkins é, obviamente, um dos ateus mais famosos do mundo. Você mesmo acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Certo. Então vamos reproduzir um trecho de Dawkins neste programa. Porque não é possível que exista um ser superior, um poder no qual muitas pessoas acreditam de maneiras diferentes. Há todo tipo de coisa possível no fundo do jardim. Você não pode negar isso. Bem, eu nunca vi fadas no fundo do jardim. Não, você também nunca viu Deus. Não, mas você não tem certeza de que nenhum dos dois existe. Não, eu não sei se as fadas não existem. Fadas podem ser leprechauns, criaturas lendárias por tudo o que eu sei. Minha grande pergunta para todos os ateus é: ok, você não acredita em Deus, mas o que existia antes do Big Bang? Antes que tudo isso começasse? Em outras palavras, o que havia antes? Supostamente o nada. O que é o nada? Para mim, o nada parece uma palavra totalmente incongruente. O que é o nada?
E se você não consegue me explicar isso, eu acredito em Deus, sabe, mas para mim, isso sugere que deve haver um poder maior do que a mente humana, o início de tudo isso, que foi capaz de compreender o que pode ter acontecido, porque nós não podemos, certo? Dawkins quer retratar a crença teísta como se fosse equivalente a acreditar em fadas, e ele admite que, bem, é possível, mas acho que há um argumento mais forte para o caso teísta. Esse argumento é que, quando cientistas e filósofos raciocinam a partir de evidências, eles normalmente usam um método de raciocínio que tem um nome técnico: inferência para a melhor explicação. A melhor explicação é aquela em que você invoca uma causa que tem o tipo de poder necessário para explicar o fenômeno em questão. E você apontou corretamente em sua conversa com ele que, quando voltamos ao que os físicos costumam chamar de singularidade, o ponto onde matéria, espaço, tempo e energia começam a existir, o materialista se depara com um enorme dilema, porque, antes da origem da matéria, não havia matéria para causar algo. É isso que queremos dizer com a origem da matéria. É onde tudo começa. Então, se você quiser invocar uma causa que seja suficiente para explicar a origem da matéria, você não pode invocar a matéria. Em princípio, explicações materialistas são insuficientes. Portanto, você precisa invocar algo que esteja fora do universo material e que não seja limitado pelo tempo e pelo espaço. Isso começa a pintar um quadro do tipo de causa que você precisaria, algo que tem os atributos que os teístas tradicionalmente associam a Deus. Deus é atemporal, está fora do tempo e do espaço, tem poderes causais, é um agente com vontade própria e, portanto, pode iniciar uma mudança de estado, neste caso, do nada para algo. Stephen Meyer apresenta um argumento convincente para a existência de Deus, mas há um ponto crucial que devemos considerar. Toda a sua defesa depende da premissa de que o Big Bang realmente aconteceu, ou seja, que o universo teve um começo. Diante disso, vamos analisar 5 descobertas científicas que levaram muitos a aceitar que o universo não é eterno, mas teve um início definido. A 4ª descoberta é especialmente impactante, pois até Stephen Hawking a considerou uma das maiores revelações científicas de todos os tempos. O autor Frank Turek, em seu livro I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, resume essas 5 descobertas no acrônimo SURGE. Se você ainda não leu esse livro, recomendo fortemente, especialmente se estiver em busca de respostas sobre Deus e a origem do universo. Outros títulos como The Reason for God, A Razão para Deus, de Tim Keller, também abordam essa questão, mas o livro de Turek apresenta um dos casos mais bem estruturados. Agora, vamos ao primeiro ponto do acrônimo SURGE, representado pelo S, que se refere à 2ª lei da termodinâmica. Essa lei nos diz que o universo está gradualmente perdendo energia utilizável. Se pensarmos em um carro rodando sem parar, ele eventualmente ficará sem combustível. Da mesma forma, a primeira lei da termodinâmica estabelece que a quantidade total de energia no universo é finita. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se o universo fosse eterno, ele já teria esgotado toda a sua energia há muito tempo. Mas como ainda há energia disponível, isso sugere que ele teve um começo. O próximo ponto, U, indica que o universo está em expansão. A teoria da relatividade geral de Einstein previu essa expansão, mas foi apenas quando Edwin Hubble, décadas depois, observou o movimento das galáxias que isso foi confirmado. O que isso significa? Se rodarmos o filme do universo ao contrário, veremos que ele encolhe até um único ponto. Mas não estamos falando do tamanho de uma bola de basquete ou de um grão de areia, e sim de algo matematicamente insignificante, um estado de nada absoluto. E se desse nada surgiu algo, isso nos leva a uma grande questão filosófica e teológica. O R de surge representa o brilho residual da radiação do Big Bang. Em 1965, os cientistas Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a radiação cósmica de fundo, que é o calor remanescente da explosão primordial. O mais impressionante é que os padrões de comprimento de onda dessa radiação
estavam exatamente dentro do que era previsto se o universo tivesse tido um começo explosivo. Essa descoberta foi crucial para descartar a teoria do estado estacionário, que sustentava que o universo sempre existiu de forma estável. Desde então, o Big Bang passou a ser amplamente aceito como a melhor explicação para a origem do universo. Seguindo adiante, temos o G, que se refere às sementes das grandes galáxias. A teoria do Big Bang prevê que, se ele realmente aconteceu, deveríamos encontrar pequenas variações na radiação cósmica de fundo. Em 1989, a NASA lançou um satélite de $200 milhões para investigar isso. O resultado surpreendeu os cientistas. As medições confirmaram com extrema precisão as variações de temperatura esperadas, que permitiram a formação das galáxias sem que o universo colapsasse sobre si mesmo. Stephen Hawking considerou essa descoberta a mais significativa do século, e o astrônomo George Smoot chegou a descrever essas variações como as impressões digitais de Deus. Por fim, o E de surge diz respeito à teoria da relatividade geral de Einstein, que mostrou que tempo, espaço e matéria surgiram juntos e são interdependentes. Um não pode existir sem os outros dois. Esse princípio motivou cientistas a buscar evidências do Big Bang e possibilitou a comprovação das descobertas mencionadas. O ajuste fino do universo, acaso ou propósito. Além dessas 5 descobertas, há outro ponto fascinante que reforça a ideia de um criador: o ajuste fino do universo. Cientistas descobriram que, para o universo permitir a existência da vida, diversas constantes físicas fundamentais, como a força gravitacional, a força nuclear forte e a velocidade da luz, devem estar precisamente ajustadas. Se qualquer uma dessas constantes fosse alterada minimamente, a vida como a conhecemos seria impossível. Por exemplo, se a força gravitacional fosse ligeiramente mais forte, as estrelas queimariam combustível rapidamente e não sustentariam planetas habitáveis. Se fosse mais fraca, a matéria não se agregaria para formar galáxias. Esse nível de precisão levou muitos físicos a considerar que o universo parece calibrado para a existência da vida. O astrofísico Paul Davies afirmou: seria um erro colossal ignorar a evidência do ajuste fino do universo. Parece que alguém ajustou as constantes da natureza para criar o cosmos. Já Fred Hoyle, que inicialmente era um defensor do universo eterno e cético em relação ao Big Bang, ao perceber esse ajuste fino, declarou: uma interpretação lógica dos fatos sugere que um superintelecto manipulou a física, a química e a biologia para a vida surgir. Essa precisão levanta uma questão fundamental: como um universo que surgiu do nada pode ser tão precisamente ajustado para permitir a vida? A resposta teísta é que esse ajuste aponta para uma mente inteligente por trás da criação, um criador que planejou e estabeleceu essas leis com um propósito. Com tudo isso, a questão não é mais se o universo teve um começo, mas como ele começou. E aqui chegamos a 2 caminhos possíveis: ou o universo surgiu do nada, sem causa, ou foi causado por algo fora dele. A visão ateísta tenta sustentar que o nada absoluto deu origem ao universo, enquanto a visão teísta argumenta que houve uma causa externa, e nós identificamos essa causa como Deus. Estamos de volta. Estamos de volta. E você pode observar que tudo aquilo que era dito com tanta certeza e autoridade por parte de professores, né? E alguns homens que se dizem cientistas, não é tão bem certo assim. É verdade. E sabe o que é mais interessante, Luiz? Quando se chega na origem das coisas, os cientistas que realmente procuram ser honestos vão ver que se comprova, né, que exige-se que um ser que esteja fora do tempo, que tenha vontade própria e tenha poder, tem que ser o iniciador de tudo. A Bíblia diz que
que esse ser ele é eterno, né? E na tua mente talvez você não a compreende, mas tem um salmo na Bíblia que diz assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então esse ser é o Criador de todas as coisas. De eternidade a eternidade parece uma coisa meio complexa de entender, porque o Senhor não teve um começo, né? E não tem um fim. Eternidade é algo que não tem fim, mas aqui o termo eternidade tem duas vezes foi falado. Existe o ser humano que teve um começo e nós cremos que vamos ter uma vida de eternidade com Deus. Mas existe a eternidade divina e a eternidade da criação. E nós somos seres criados por esse Deus e Ele nos dá nele a vida eterna. Então, somos seres que não estamos evoluindo. Nós não sofremos como muitos creem que o homem veio do macaco, né? Na verdade, a gente usa essa expressão, mas neandertal, né? O macaco seria um ser que foi evoluindo. Isso, na verdade, a ciência errada, porque existe também a ciência correta, né? Existe a boa ciência. A boa ciência, né? Mas tem aquela ciência de que as pessoas, muitas vezes, seguem conselhos errados. Até fiquei olhando uns tempo atrás, não sei se o Antonel viu, que o Papa, né? Ele já está aceitando a teoria da evolução no meio católico, né? E foi muito criticado até por bispos católicos, né? Então nós temos que, nós como cristãos, porque existe cristão, entre aspas, que aceita essa loucura cristã mesmo. Na verdade, por não conhecer a Escritura e também por não se aprofundar, na verdade, nesses assuntos, por medo, né? Acaba se rendendo a esse tipo de ensino. As pessoas pensam que, por ser um cientista, automaticamente você tem que ser ateu. As pessoas ignoram o fato de que grande parte dos prêmios Nobel, né, de homens da ciência, grande parte do fundamento científico que nós temos hoje está nas costas de homens tementes e que criam na existência de Deus. Nem todo cientista é ateu, na verdade não. É ignorância pensar isso. A maior parte da ciência que você conhece, da produção científica, da base científica da sociedade atual, está sobre homens tementes a Deus, homens que criam em Deus. Até o próprio Darwin não era um ateu, ele cria em Deus. Então há pessoas que mencionam que é impossível, né? De que automaticamente, se você segue a ciência, você ter que negar a Deus. Isso é ignorância. Homens como Francis Collins, que foi um dos fundadores do projeto Genoma, que investigou, né, o DNA humano ao seu profundo. Eu li a sua biografia, onde que nesse processo ele se converte, ele se entrega a Deus, analisando o homem profundamente em seu DNA. Ele diz assim: não pode existir isso por acaso, só pode existir Deus. E ele se converte, ele se entrega a Deus. Então, se você que está vendo, né, este vídeo, não parou para pensar de uma maneira mais profunda, mais detida nesse assunto, reflita no conteúdo que nós estamos trazendo a você. Não existe um acaso no universo, existe um Deus soberano sentado sobre esse universo, Ele tudo governa. Existem tantas coisas que acontecem, né, que parecem, muitos pensam que andam sozinhos, mas não. Para quem conhece a mecânica do universo, tudo anda em sua devida ordem, tudo anda no seu caminho, como Deus assim o fez. É verdade. Mas, antes que eu encerre o nosso vídeo, eu queria trazer uma informação plus aqui. Eu vou soltar um videozinho rapidinho,
de um outro cientista que menciona o porquê que as escolas, os ensinos atuais dão tanta ênfase ao evolucionismo. Preste atenção. Eu vou colocar minha posição. Veja bem, a ciência nasceu com a percepção de que havia Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência nasceu com o entendimento que o homem teve, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele tinha a mente de Deus e entenderia o universo. Os grandes pais da ciência são todos homens que criam em Deus, poucas mulheres no início. Newton, Pascal, Faraday, Thomson, o pai da espectrometria de massas, a minha área, Schrödinger, Planck, os pais da física, da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende, né? Todos eles criam em Deus. Olha, os 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem, que continuarão crendo em Deus, porque as estatísticas não estão mudando, Igor. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Porque eu brinco, né? O pessoal diz que cientista bom é cientista ateu, mas parece que as estatísticas mostram diferentes, não é? Parece que crer em Deus te leva até uma chance maior de você ganhar o prêmio Nobel. A ciência nasceu com essa percepção, mas em 1859, Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies. Que o pessoal fala, olha, tá recheado de evidências científicas. Não tem sequer uma evidência científica da evolução. Não sei se você já leu o livro A Origem das Espécies. Eu li, eu quero convidar todo mundo a ler. Você vai chegar no fim e vai perceber que Darwin tinha duas propostas, sugestões. Eu falo com meus alunos que você nunca em ciência deve falar eu acho, não? Se você acha, volta para casa, quando você tiver certeza, você fale. Ele fala, eu acho que modificações ao longo de milhões e milhões de anos criaram a vida, sofisticaram a vida. Criação de vida, ele nem sabia como a vida tinha surgido. A academia, o positivismo, o iluminismo, estava muito forte nessa época. Comprou essa ideia. Se desviou de Deus, deixou Deus fora. Ele falou assim, Deus não pode mais colocar o pezinho na porta. Comprou a ideia e por 150 anos nós temos anunciado à sociedade, temos nas nossas aulas, são todas baseadas no darwinismo e no naturalismo. A mídia fez toda uma propaganda. Um clube foi estabelecido para defender a evolução, o Clube X, tem um livro todo que conta sobre isso. E a gente ficou por 150 anos dizendo, a gente descobriu a receita da vida, a gente evoluiu, Darwin estava certo, ele teve a maior ideia que o homem já teve. O Hélio Schwartzman escreveu um artigo na Folha dizendo que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Pode? Eu brinquei no meu Face, né? Porque eu sou meio irreverente assim, né? Russo, alemão e tudo. Falei, cara, eu jogo pedra pra cima e ela cai na minha cabeça. Eu nunca joguei um chimpanzé e caiu um humano, né? Mais lei do que a lei da gravidade? A gente ficou anunciando por 150 anos. Isso é um espantalho. Ninguém fala que o humano veio do chimpanzé. Eu sei, a gente veio de um ancestral símio comum, tá? Aí que estamos em árvores diferentes da vida. Eu falo sobre isso no meu livro. E aí o que acontece? Agora, a gente descobriu que a vida é jovem na Terra. A Terra é jovem. A gente descobriu que Darwin estava nu, completamente nu. Olha, sequer a gente conseguiu uma evidência durante esses 150 anos. A revolução nasceu sem evidências científicas, continua sem evidências científicas e está morrendo sem elas. Como é que eu vou chegar agora, encarar toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz e dizendo, gente, errei. Eu estava errado. E agora esses hereges do design inteligente, esse design inteligente que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer a ciência de volta para Deus, está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? Richard Dawkins, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, Dawkins, que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo, Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Então, a gente tem um pacto hoje, um dogma com a evolução, 150 anos, cientista não gosta de dizer que errou, e a gente está tentando, eu brinco, é uma luta de boxe, o boxeador está nocauteado no chão,
O juiz só está terminando a contagem. A contagem está assim, ó, 156, 157, 158. E a gente está relutando para admitir o óbvio. É isso que faz com que a academia hoje não admita o óbvio, que a Terra é jovem, a vida na Terra é jovem, que Darwin errou, infelizmente. Estamos de volta. Vocês entenderam? Nesses últimos tempos, né, no iluminismo, né, houve-se um complô entre os para atacar a fé e pregar essa falsa ideologia evolucionista como uma verdade única. E é o que tem sido aceito. Você que é estudante, você que acompanha nosso canal, não se entregue a esse ensino. E, Luiz, nós vamos deixar nossos ouvintes aí curiosos. Vamos dar um foco aqui na lente do nosso grão de areia. Vamos ver se houve alguma transformação. Vou pegar a câmera de cima aqui, vou dar um foco agora. Uau! Voltamos, brincadeiras à parte. Na verdade, não houve mudança alguma aqui. Como não haverá em 200 bilhões de anos se eu deixar esse grão de areia aqui. Não acontecerá nada. Nenhuma mudança sequer. A não ser que haja uma interferência. E foi assim que Deus fez todas as coisas. É verdade. Deus deu o início de tudo. Na verdade, Luiz? É isso aí. Se não fosse o Senhor, Ele é o Criador, é o autor de toda a criação, né? Então, se não houver a mão de Deus, se não tiver o Senhor ali, nada pode ser criado. Valeu, galera. Ótimo estar de volta com vocês. Até semana que vem com mais um Irmãos de Bereia, do canal de Bereia para o Mundo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e envie esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. É importante que esse tipo de conhecimento chegue nos corações e lugares e escolas e essa juventude não seja levada por esse vento de engano. Valeu, galera. Até semana que vem.